Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. A paz de Deus. Hoje é dia 13 de agosto de 2023. Eu tava fazendo o vídeo, mas o vídeo cortou. Aí eu tô refazendo esse vídeo aqui. Tô indo ali abastecer o carro. Vou aproveitar aqui e fazer um vídeo bem rápido, né? Pra falar aqui a respeito da... Que barulho é esse? É a chave aqui. A respeito das coisas de Deus, né? Eu queria falar sobre a palavra, gente. Sobre a palavra que todo mundo às vezes acha que é um pregador, né? E é também. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma exortação, né, da palavra. Mas a palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia, né? E tudo aquilo que pelo Espírito Santo é proferido na boca de alguém é a palavra de Deus, né? Quando é movido pelo Espírito Santo. Muitas pessoas vão para a igreja todos os dias, né? Buscar a palavra. Eu daqui a pouco estou indo para o culto, né? As pessoas vão buscar a palavra, vão, né? E para suas vidas. E eu acho que tudo isso, se as pessoas forem olhar bem, pode olhar, isso não é assim, não é desse jeito. Deus mostra pra gente que a coisa não funciona assim, né? A nossa vida, eu creio que a nossa vida, tudo que implica, tudo que está dentro da nossa vida, né? A gente tem que discernir conforme a palavra, aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada. Conforme o que está escrito ali, nós temos que discernir se aquilo é bom ou ruim para nós, né? E agora, dificuldades, por exemplo, tem gente que acredita assim, não, se tiver muita dificuldade, muitos empecilhos, é Deus que não quer. Não, nem sempre é assim. Pode ser sim. E a gente tem que ficar vigilante para discernir, né, as barreiras que nós estamos enfrentando, se aquilo ali pode ser Deus avisando ou não, né? Ou não, mas nem sempre. É mais fácil o inimigo, ele está criando obstáculos do que Deus criando obstáculos, né? Então, se a gente está fazendo algo que está dentro da palavra de Deus, fundamentado, né? Está fundamentado na palavra, na Escritura Sagrada, certamente, né? Deus, ele é de acordo, né? Deus, ele é de acordo. Não tem por que Deus ser contra, né? Deus não é contra os preceitos, né? Deus não coloca os preceitos dele em xeque, né? Em xeque-mate. Ele não coloca. Então, muitas pessoas saem todos os dias para buscar uma palavra, uma montoeira de palavras, uma escravidão. Ele não sabe mais o que fazer, né? Deus manda uma palavra hoje, aí aquela ali já não satisfez ele vai amanhã de novo buscar uma palavra e depois vai de novo. E quando ele percebe, ele nem cultuar a Deus ele não consegue nem cultuar a Deus, né? Ir para o culto para oferecer o culto a Deus. Tanto é que as igrejas são assim, vão para o culto e dizem lá: nós viemos aqui por causa da palavra. Não, eu discordo completamente disso. Nós estamos ali por causa de Deus, por causa que nós precisamos cultuá-lo. É isso. Nós vamos para a igreja para cultuar a Deus, e não para receber. O que é isso agora? Né? Está escrito, Deus tem várias passagens bíblicas, né? Em várias partes da Escritura Sagrada está escrito que Deus nos ajudaria em tudo, né? Na nossa vida.
também disse que passaríamos pelas aflições desse mundo, né? E venceríamos as aflições. Não quer dizer isso no sentido material. Isso não está não é o material exatamente. Mas, voltando ao que eu disse, a gente tem alguma coisa material que faz parte da nossa necessidade, da nossa vida, né? Gente, deixa eu acelerar aqui, não vai dar tempo. Tá vindo um monte de carro ali, precisa atravessar aqui. A gente, dentro da nossa vida, a gente tem a nossa parte material, mas essa parte material da nossa vida, as questões materiais, seja o que nós vamos comer, né? Ela não é mais importante do que a nossa vida espiritual. Agora, se nós estamos buscando, nós estamos colocando a nossa vida num plano espiritual, né? Ali, de acordo com a palavra de Deus, certamente o Senhor, Ele vai preparar todas as coisas para que a nossa vida material ela vá bem, né? Que não nos falte o pão de cada dia na mesa. Agora, se nós estamos colocando a nossa vida espiritual dentro de um plano espiritual ali, vinculado à Escritura Sagrada, significa que as coisas materiais que nós estamos buscando não é... Pera aí, pessoal, vou abastecer aqui. Pessoal, voltei, né? Então, se a gente tem a nossa vida inserida ali num plano espiritual, ali de acordo com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, significa que a parte material nossa, não se espera, não queira muita coisa não, porque não tem muita coisa. Porque aí tudo é vaidade. Aí vira vaidade. Até a comida que a gente come é vaidade. É necessário? É necessário. Mas é vaidade também, né? Então, as pessoas buscam, né? Ficam buscando. E esquece de cumprir aquela parábola, né? Sobre as solicitudes da vida. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua plenitude, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você fala de buscar o reino do céu, não é buscar, eu vou para a igreja, eu vou ficar pelo menos 3 vezes na semana na igreja. Não é isso. Não é isso, né? É claro que isso daí faz parte, né? Quanto mais espiritualizados nós estamos, mais desejo de estar dentro da casa de Deus a gente tem. Mas a gente tem mais desejo de fazer outras coisas do que de estar dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus é bom, aquilo nos completa, né? Aquilo embora aquilo ali é um sacrifício vivo nosso, é um sacrifício vivo, você está indo lá para cultuar a Deus, né? Porém, aquilo tudo nos completa, né? Ali você sente a presença de Deus, e ali Deus se manifesta também em relação a nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa, né? Ele se manifesta. Agora, o que estão buscando nas igrejas não é uma manifestação de Deus, né? A gente sentir Deus. O que estão buscando lá, estão buscando as suas próprias necessidades. Senhor, eu preciso entrar nessa faculdade. Senhor, eu preciso... Por exemplo, eu tenho um motorhome, né? Eu preciso comprar um motorhome, Senhor. Não, eu preciso, Senhor, por favor, manda uma palavra hoje. A palavra nunca se preenche, nunca vai preencher, né, a minha necessidade, porque não é, a palavra de Deus não é a nossa necessidade. A palavra de Deus é a sua relação, é uma relação que nós temos com Ele. Até porque
para nós falarmos com Deus, e veja bem, nós estamos desenvolvendo alguma coisa, né? A nossa vida está se desenvolvendo algo, né? Por exemplo, eu vou comprar um motorhome, exemplo, né? Podia ser outra coisa aqui, mas eu vou desenvolver algo. Não, a Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Essa confirmação, a gente tem que ter essa confirmação dentro do nosso coração. Né? No caso do meu coração. Deus, a minha relação com Deus, ela tem que ser ímpar nessa parte, né? Para que eu vou fazer uma Ordem dos Cavaleiros Templários. O Senhor, Ele, né? Esse meu intento, ele tem que ser tão grandioso espiritualmente, tão grandioso a ponto de que Deus, ele se manifeste a respeito disso. Deus se manifestar a respeito disso, olha. E aí, como é que Deus vai se manifestar a respeito disso? Na sua própria fala com Deus. Aonde? Na sua oração, às vezes no seu clamor, na sua relação com Deus, todos os momentos, todas as horas. Às vezes está lá tomando um banho e Deus está ali falando contigo, você falando com Ele te respondendo. Aí às vezes você está dentro do culto, Deus de alguma forma, Ele vai ali de diversas formas te sinalizar, às vezes com culto, com hinos, com testemunhos, né? Que te direciona, que é testemunho que vai te levar aquele testemunho a mais ou menos, olha, o negócio desse daí, você vê que era grande esse negócio dele, eu preciso de uma coisa grande, eu não tenho condição. Olha, se ele ali conseguiu, eu também posso conseguir. Então às vezes é Deus inspirando as pessoas para o quê? Para te levar uma confirmação, uma certeza de que você pode alcançar também algo grandioso, algo que você não tem condição. Porque as coisas de Deus, a maravilha tá, sabe no quê? É que a gente alcança coisas que nós não temos condição alguma. Nós não temos condição. Então Deus, ele apenas pela fé, né? Apenas pela fé, pela certeza e pela grandiosidade daquilo que você está pedindo no sentido espiritual, íntimo com Deus. Na verdade você não está nem pedindo, né? Você está colocando na mão de Deus: Senhor, esse é o meu plano, esse é o meu projeto, julga ele para mim. E o Senhor, ele vai julgar, e ele vai demonstrar de inúmeras formas se estar contigo ou não nesse teu projeto. Isso pode ser uma faculdade, né? Porque nós temos necessidade também de ter o estudo, de ter, né, as profissões. Então a gente tem que apresentar: Senhor, eu preciso desse ensino, né, dessa faculdade, por isso e por isso. Senhor, julga para mim esse, né? Aí essa relação, a partir do momento que nós chegamos no Senhor, e isso nós vamos lutar, né? Não adianta eu pedir a faculdade ao Senhor, não. O Senhor, Ele quer que você consiga a sua faculdade, a minha e eu, se eu for fazer, nós, né? Pelos nossos méritos. Nós precisamos ir buscar, estudar, né? Então é pelos nossos méritos. Nós precisamos ir. A gente fala assim: não, foi Deus puro. É claro que foi Deus, né? Que Deus proporcionou as condições para que nós fôssemos lá e alcancemos, né? Mas nós temos que ter mérito. Nós não somos alguém que recebe sem... Como é que pode uma pessoa sem estudar virar um médico? Não pode. Não, foi Deus que me deu. Não, tem coisa errada nisso aí. Deus não é trapaceiro, não. Deus não cuida das pessoas.
Deus não quer nenhum médico lá dizendo que foi ele que deu o diploma e o cara não sabe nem estudar, não sabe nem aplicar uma injeção, não sabe nem o que é remédio. Não, Deus não faz isso, né? Então você tem que ir lá estudar, né? Então, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida, esses nossos projetos, porque o projeto do homem de Deus, da mulher de Deus, do povo de Deus, é um projeto que ele pode ter as coisas materiais envolvidas, mas está dentro de um plano espiritual. Está dentro de um plano espiritual, né? Não é um projeto meramente material. A minha faculdade, ela tem que estar inserida, né, no meu plano espiritual, na minha evolução, né? Então, olha, senhor, eu quero exercer a medicina, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Me ajuda na minha vida. E aí você está buscando uma evolução espiritual ali, e Deus vai te conduzindo, Ele vai te ajudando naquilo que você tem necessidade para se manter, né? Para que você fique contente também, para que você tenha as suas alegrias também, né? Então é isso daí. Eu não sei se eu expliquei bem, né? E não tem essa necessidade, sabe, de eu vou pro culto. Eu acho que é muito errado isso, muito errado. Eu acho que a igreja tinha que se corrigir nisso, né? Se corrigir bastante nisso. Nós estamos indo porque nós precisamos da palavra, né? Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias, a palavra escrita, né? Nós não precisamos de profecias e profecias e profecias. Não é assim, não, né? Deveria trocar a profecia, né, pela fraternidade. A fraternidade deveria trocar, né, por um ajuntamento de irmãos unidos, né? Trocar esse assunto de ficar profetizando. A profecia, quando profetiza, ela tem que ser uma profecia verdadeira, uma profecia que cumpre a vida das pessoas, né? E agora, o que eu quero deixar, assim, para resumir mesmo, é que a nossa relação, a tudo que nós vamos fazer na nossa vida espiritual e materialmente, a gente tem que ter essa relação diariamente, em todo instante, em todo momento com Deus, conversando com Deus em todo tempo. E Deus, Ele vai se manifestar nos cultos, nos seus sonhos em visões, através de outras pessoas, através da palavra, exortação de palavras. Às vezes vai mandar uma visita para você, às vezes você vai, né? A gente tem que ficar o quê? Vigilante, atentos, porque Deus, Ele vai se manifestar, né? Lá na Ordem dos Cavaleiros Templários, essas coisas que eu quero muito falar a respeito disso, né? Não só falar, mas como criar um método, né, aplicável, né, que as pessoas consigam aplicar às suas vidas, para que elas possam aplicações, para que elas possam colocar em prática, né, no dia a dia. Esse carro eu já vi ele rodando ali, para que eles possam aplicar isso, né? Nós possamos, né? Eles, né? Nós todos precisamos aplicar. E quanto mais relacionamento com Deus, maior é a presença de Deus na nossa vida, maior é as bençãos espiritual de Deus na nossa vida. A benção como virtudes e dons, né? Visão, sonhos, interpretações, né? Muitas pessoas dão eu vejo assim que o dom das línguas, gente, vocês até me perdoem, eu posso estar até falando bobagem aqui,
Mas quando está escrito lá na palavra de Deus sobre as línguas, né? As línguas, eu não vejo o que eles pregam hoje na igreja a respeito da linguagem espiritual. Existe na verdade, não é o que está escrito na palavra de Deus, não. Não é. A linguagem espiritual, ela existe? Existe. Ela existe, sim. Eu acredito na linguagem espiritual. Mas a linguagem espiritual, para mim, ela é o seguinte. Eu já até contei esse caso aqui uma vez. Às vezes a gente uma vez aconteceu na igreja, e uma pessoa estava lá e começou a caçoar resumindo bem, da palavra, e eu falei lá em linguagem lá, rápido assim. Ele entendeu na hora. Ele levantou, naquele levantou, o irmão saiu levando ele. Então, às vezes o que eu falei, um outro irmão que é músico, ele falou que eu falei saia. Foi a interpretação dele. E eu acho que eu não falei isso, não. Pra falar a verdade, eu nem sei o que eu falei em linguagem. Eu nem sei o que eu falei. De verdade mesmo, não sei. Então eu acho que é mais isso. Se eu falasse ali, saia daqui, dentro da igreja, ia chocar. Como era um espírito que estava ali, né? Falou numa linguagem espiritual. O espírito que estava ali entendeu. Ninguém mais entendeu, só o irmão lá para dar o testemunho. Testemunhou daquilo que foi falado. Foi isso que eu entendi, né? Então, eu entendo dessa forma. Às vezes Deus pode se manifestar em nossa boca espiritualmente para que determinada pessoa entenda, ou para que alguma coisa, um movimento que Deus quer fazer na igreja, para que aquilo né, um movimento. Agora, essas linguagens que tá aí dão uma abertura para isso, né? As pessoas têm linguagem que nem tem a linguagem, não tem. Me perdoa dizer, mas não tem. Tem muita gente ali falando que tem linguagem, não tem linguagem, coisa nenhuma. Para com isso. Mas enfim, isso aí já é julgar também, né? Mas a gente é livre para discernir também, né? E devemos discernir, devemos julgar essa parte. Julgar, o que nós não podemos é falar, mas eu também não estou falando de ninguém específico, né? Estou falando de pessoas, né? Estou falando no sentido de exemplificar uma crítica que eu acredito que não existe a linguagem em muitas pessoas. Então esse dom, ele tem que servir. Esse dom, ele tem que servir para alguma coisa. Tem que servir para alguma coisa, não para apenas fazer barulho, né? Então eu vejo que parece que as igrejas gostou, isso aí ajuda a fazer barulho, isso aí ajuda a chamar atenção, e comprou isso daí, né? Esse dom, e serve qualquer jeito, fala na carne mesmo. Eu já escutei isso. Começa aí a falar em língua na carne, que daqui a pouco tá foi, eu já escutei isso, né? Então, complicado, hein? Complicado. Então, que nível que nós chegamos, né? Que nível. Então, vai, irmão, fala em língua aí, irmão, vai, começa na carne mesmo. Foi. Irmão, ele sabe que Deus já tinha me dado linguagem. Ele tá querendo barulho, não tá querendo. Ele queria barulho. Não era linguagem, era barulho. Entendeu? É complicado. E Deus, mas voltando aqui para o que eu estava falando, Deus, ele vai nos dando
as ferramentas, as virtudes, né? Para que nós possamos ter uma intimidade com Ele, para que nós possamos discernir as coisas espirituais. Às vezes tem um espírito por aqui, onde eu estou, onde eu vou estar. Às vezes onde eu vou, Deus pode me mostrar alguma coisa antes mesmo de estar lá, ou de sequer sair daqui para ir para lá, né? Para que a minha vida, dentro dos meus planos, dos meus projetos que estão inseridos no plano espiritual, né? Supostamente inseridos, né? Eu falo não meu, mas é nosso, né? Para que tudo vá bem, tudo conduza, né? Numa guia espiritual, né? E não está tendo esse tipo de pregação, não está tendo esse tipo de... Não é só uma pregação, não está tendo esse tipo de mecanismo, né? De método dentro das igrejas, a fim de transformar a vida dos fiéis. Hoje se prega qualquer coisa apenas para manter os fiéis lá dentro. Se prega a benção, vamos pregar a benção, vamos para a profecia. Deus há de fazer cumprir a profecia. Nós estamos vendo que não cumpre, porque não é assim. Deus não engana seu povo. Está escrito lá na palavra de Deus, agora eu não lembro qual é o... Que muitos virão dizendo: o Senhor, Deus está ali, Deus está aqui, o Senhor está ali, o Senhor está aqui. Não acrediteis. É isso aí. Tem muita gente dizendo aí: Deus está aqui, Deus está ali, Deus... Não. Tanto é que a gente pode olhar, e eu estou falando de todas as igrejas, sabe? Todos os ministérios, né? A gente pode ver que tem mais escândalos no meio disso do que Deus. Por quê? Porque Deus não está. Quando Deus está, se torna notório, começa, ó, Deus, você viu lá? Ó, é Deus ali, rapaz. As coisas começam a testificar que Deus esteve ali, né? Começa a ter testemunhas, começa a ter obra que Deus estava ali, né? Quando Deus diz que nós seremos vencedores, nós já somos vencedores se nós andarmos num plano espiritual. Não é vencedor, olha, agora o Silvio precisa comprar aqui a esquina todinha aqui, ó. Aí a esquina aqui vale, aqui vale muito, hein? Aqui uma esquina dessa daqui, terreno, é 15 milhões, 20 milhões. As esquina que eu falo aqui é uns 3 mil metros, mais ou menos. É 15, 20 milhões. Entendeu? Ah, agora eu preciso comprar uma esquina. Tem que comprar aqui pra dizer que Deus está na vida. É um coitado mesmo. Eu tô vendo ali, tô assim, especulando, né? Tô especulando, ainda não tenho nenhuma condição disso. Nenhuma condição mesmo. Tô falando com toda a franqueza mesmo, nenhuma condição, né? Isso aí depois eu vou levar para um projeto. Depois, quando a Ordem dos Cavaleiros Templários tiver registrado tudo, que eu começar o projeto, começar a coisa a andar, porque eu queria muito ficar nessa região. Eu acho que eu vou até lá agora. Eu vou agora lá. Enquanto eu falo com vocês aqui, eu queria muito ficar nessa região, né? E embora, se não for também, não tem problema, outra região não, né? Mas eu fui ver um... Eu não vi ainda, vou agora lá. Eu vi só pelo Google Earth, sei lá. Eu vi por ali. É no final do Sarrafo. Final não, né? Que aqui não tem final, é lá embaixo, lá perto daqueles prédios. Vocês não conseguem ver. É um terreno, tem 3 mil e poucos metros. 3.089 metros, eu acho. Falei com o corretor lá. Depois, quando tiver pronto, eu nem sei quanto que é a locação, mas o terreno ali, ele chega a 15 milhões para venda, né? Para locação eu não sei ainda, né? E é claro, eu não tenho condição nem de alocar ali, nem de locar, eu não tenho uma condição, né? Ali
aí vai ter que ser pela Ordem dos Cavaleiros Templários mesmo. Nós vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar ajuda. Tem que inserir outras pessoas para poder tem que ter um projeto, tem que a coisa funcionar. Eu vou agora lá dar uma olhada do lado de fora, né? Porque tem um muro, é retinho o terreno. Segundo o corretor, nesse tamanho aí, dentro dessas proporções, é o único na região. É o único. E além de ser o único, é o melhor. É aqui. É esse aqui. Ele aqui, ó. Do meu lado aqui. Exatamente esse, olha. O portão onde eu imaginava que ia ser. Oh, rapaz, que coisa linda. E eu vou até descer, dar uma olhada aqui. Tá fechado, né? Mas eu vou dar uma bisolhada. Então é isso daí, pessoal. E aí, criar aqui, retinho. Não sei se vocês vão conseguir olhar. Eu vou descer aqui. Vocês vão. Olha o terreno. Exatamente da forma que eu queria. Então é muito bom mesmo. Muito bom o terreno. Então ele não sabe ainda quanto que é o valor aqui, né? O valor para locação. Amanhã eu vou mandar outra mensagem para ele, porque eu liguei para ele, né? Mas eu já olhei, ele tem um WhatsApp também no telefone. Amanhã eu vou mandar uma mensagem para ele. Ele pegou meu telefone para ver. Porém, como eu disse, eu estou especulando, porque certamente ele é um terreno caro. Isso aqui não vai ser barato. Ele tem 3.089 metros. Vai dar certinho pro que eu me interesso. Agora também precisa ver ele disse que aqui parece que dá para abrir comércio, tudo aqui. Então provavelmente dá para abrir o que eu preciso. Mas tem que ver, né? Tem que olhar. Embora, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma especulação mesmo, de verdade. É se Deus quiser, né? Aí é onde que entra Deus, pessoal. Como que Deus trabalha? São coisas impossíveis. Deus faz coisas impossíveis acontecer na nossa vida, né? Por quê? É algo bom? É algo que realmente você está ali exercendo porque Deus quer fazer, porque você quer. Deus quer, não, porque você quer transformar a sua vida e ajudar a transformar a vida de outras pessoas, né? Você escolheu. Deus não olha lugar, não. Você pode escolher onde você quiser. Se você quiser ir para dentro da favela, também Deus ajuda lá dentro da favela, entendeu? Mas é um lugar bacana. Deus, ele olha a essência do seu coração, do seu projeto. Ele sabe se aquilo ali tem vaidade, se tem, sabe, você está interessado nisso daqui. Deus sabe. Ninguém engana Deus, né? Ninguém engana Deus. Então ele sabe de tudo isso. Se tiver, meu chapa, tá perdendo seu tempo, né? Tem muita gente cheio de ministérios em igrejas aí, tá perdendo tempo. Só tá levando tapinha nas costas e tudo mais, mas não tem intimidade nenhuma com Deus. Nenhuma. Porque não é de verdade, é apenas vaidade. Bom, eu vou encerrar, vou embora, né? Preciso tomar banho.
para ir para o culto, né? Congregar. Hoje eu já lavei lá tudo lá embaixo, né? Lavei o escritório, limpei tudo hoje, desinfetante e tudo mais. Nossa, foi trabalhoso, tô todo, até o pé, o tênis entrou água aqui, tô todo sujo, né? Me sentindo sujo, né? Mas é isso aí, pessoal. Um terreninho bom aqui também, mas aqui é pra casa, né? Quem quer construir casa, essas coisas. E aqui, é dentro aqui do lado, aqui eu estou mais ou menos o quê? Devo estar uns 300 metros da minha casa. 350 no máximo, estourando. Não dá isso, não dá isso, não. 300 metros da minha casa. Então, só Deus mesmo, né? Só Deus na nossa vida. Eu creio assim, sabe, pessoal? Eu vou alcançar tudo que eu quero alcançar na minha vida. Tudo que eu quero alcançar, eu vou conseguir. Porque tudo que eu tô querendo alcançar são coisas que tá vinculado o plano, o projeto todinho é vinculado com a parte espiritual. Meus negócios não são coisas mundanas, sabe? Vaidades, não são. É espiritual. Bom, aí ó, não dá. Se chegar a 300 metros é muito. Cheguei em casa. É isso aí. Vou encerrar aqui. Deus seja louvado.